Jesus é a calmaria, o aconchego do fruto, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dia que o peito aperta, tem dia que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. Que me emociona todos os dias pra eu não parar. Por esse motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o amor que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque você esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Não eu irei se o que eu preciso sonho em ti. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dia que o peito aperta, tem dia que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o amor que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque você esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o amor que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque você esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Não eu irei se o que eu preciso sonho em ti. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu Nas asas do seu amor, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Aleluia. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti.
Presta bem atenção nesse texto. Esse texto é muito profundo, irmão. A gente abre nossos olhos, né, nosso coração para pegar a Bíblia e manuseá-la. E a gente lê aquele texto a primeira vez, a segunda, a terceira, e o Espírito Santo vai falando, vai mostrando a gente os caminhos do entendimento, e a gente encontra ali uma palavra que diz tudo sobre graça. Graça, todo mundo sabe que é favor imerecido. Mas ligado a isso, há uma palavra que está aqui nesse texto, que fala que o Deus é longânimo com a gente. E o que significa ser longânimo? Que contém longanimidade, que representa ou possui generosidade. Tudo isso é de Deus comigo e com você. É aquele que é altruísta, aquele que pensa no outro. Amém? E essa palavra aqui, ela está dentro de 7 obras de Deus. Eu vou citar para você quais são as obras de Deus na dimensão da visão dele em relação à sua melhor criação, que somos nós. 7 são as obras de Deus em relação ao ser humano, em relação a tudo que ele criou,
que é justamente a criação, a preservação de tudo, a providência divina de Deus na natureza, a providência de Deus com a humanidade no geral, a providência de Deus nos negócios terrenos da humanidade, na disciplina moral dessa humanidade, e principalmente nessa dimensão desse texto que nós lemos agora de 2 Pedro 3,9, que fala da graça de Deus, que são os propósitos de Deus. O propósito de Deus faz parte das obras dele em relação à minha vida e a sua. E essa semana eu comecei a fazer um devocionaizinho assim de 5, 8 minutos, porque muitas vezes a gente tem algo em casa, né, que a gente comprou com tanto carinho, mas a gente deixou um tempo esquecido. E eu só não quero que você faça isso na sua vida. Aí eu comprei um livro, mas não tem Sinais da Graça de Criança. E aí eu peguei um livro assim do nada e comecei a folhear. Ele tem uma mensagem para cada dia do ano. Aí eu comecei a fazer. Gente, a dimensão da graça de Deus é tão grande que não cabe nos livros. E quando a gente olha esse texto no Novo Testamento, já no finalzinho, e a gente olha para trás na história bíblica, a gente vai encontrar uma história de uma personagem, que muitos de vocês já ouviram falar sobre ele. Eu exorto, eu até estimulo você a colocar o nome, né, daqueles que estão aí pensando em ter um filho homem. É um nome bonito. Mefibosete. Uma história que está lá em 2, abra aí a sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 9. Mefibosete. Nomezinho tão, né? Mas eu não faço não coloco não. Esse nome ele tem, né? Além de ser totalmente diferente da nossa época, né? Mas tem uma história trágica, mas também tem muita graça. Amém? Abra aí. 2 Samuel capítulo 9. A partir do... Vou ler essa história para você. Porque os propósitos de Deus, eles são eternos e imutáveis. E em Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, o texto diz que sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens compreendam. Então, querido, o que Deus definiu e programou para você, desde o dia da sua concepção, ele não vai voltar atrás. Está definido. Presta bem atenção. Porque quando a gente olha aqui esse texto, nós entendemos que a bondade de Deus é muito grande. E vamos ao texto. 2 Samuel capítulo 9, a partir do 1. Diz Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, eu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele?
Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Diga, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saúl, a Davi. Veio Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Assim foi. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saúl, e disse: tudo o que pertencia a Saúl e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra dos teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma, porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quando meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos deles. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Que texto de forte, né? Agora eu quero que você faça aquilo que a gente sempre faz. Quando a gente diz uma palavra, lê a palavra, pegue a palavra em sua mão, em suas mãos e diga: tenho em minhas mãos. A palavra de Deus. Que eu vivo. Perfeita. E eficaz. Glória a Deus. Querido, Glória a Deus. a bondade do rei Davi, queridos, para com o filho de Jonatas. Diante disso aqui, a gente sempre acha que a gente só vai encontrar o termo graça no Novo Testamento. Quando a gente escuta um louvor desse aqui, mas a cruz não conseguiu descer. Aí a gente pensa que a graça maior está na figura de Cristo na cruz, né? Mas eu quero te dizer que a graça de Deus está capa a capa. Olha, pega a tua Bíblia aí, faz assim, mexe nela assim, mexe nela assim. Glória. Capa a capa. Aleluia. A primeira capa e a última capa. Aqui é uma dimensão de uma história de um Deus bondoso, um Deus altruísta, que minuciosamente cuida do seu povo, do povo eleito, e que esse cuidado se estende até hoje. De capa a capa, de instante a instante, de momento a momento, em todas as narrativas bíblicas, nós encontramos a graça. A graça de Deus. Então histórias que são marcos, e essa aqui é uma história. Sem dúvida
nenhuma. É um maravilhoso exemplo dessa tão intensa graça de Deus. Queridos, aí vem uma pergunta: será que essa história não é compatível com a minha história com a tua? Porque você vai entender quem foi Mefibosete. Você vai entender por que Davi, ele se lembrou. Teve um momento em que a gente vai chegar nesse momento aqui da palavra, que é quando a gente está repleto de atividades durante o dia, muitas vezes a gente não se lembra de um encontro com Deus. Muitas vezes a gente não se lembra de fazer o nosso negócio, de orar. E Davi passou um tempo de muitas guerras, muitos confrontos, até chegar o dia em que ele estava livre. E aí veio a lembrança de uma promessa. E a gente vai entender. Porque quando a gente olha para essa história de Mefibosete, talvez aqui nós tenhamos Mefibosete, príncipes esquecidos em Lodebar, príncipes que foram deixados para trás. Mesmo que você não tenha nenhuma deficiência física como Mefibosete tinha, mas quanto de nós não fomos alimentados por sonhos? É errado sonhar, não? Eu acho que quem não sonha está morto. Só não sonha quem não está morto. Quem está morto, na verdade. E aí a gente fica aqui pensando na frustração, na angústia, na perda de quem sonhou e não viu acontecer. Qual é o teu maior sonho? Qual é o teu maior desejo? Assim como viver, ninguém vive sem sonhos, né? Ninguém vive de sonhos mesmo. Mas, igualmente é verdade que ninguém vive sem sonhar. E volta a dizer, aquele que não está sonhando está morto. Mesmo vivo, um zumbi. Eu quero que essa palavra coloque o seu coração numa dimensão de voltar a olhar aquilo que te inspirava e deixou de te inspirar. Pessoas que estão buscando coisas em lugares que não devem buscar, porque esse sonho talvez não seja o que Deus quer para você. Quero dizer para você que os sonhos não têm prazo de validade. Os sonhos não têm idade. Tem pessoas que alcançam o seu desejo lá no finalzinho dos seus dias. Tem pessoas que alcançam rápido, porque criam situações, vão em busca, não param no meio do caminho. Então, permita-me que eu me afirme que eu hoje, há muito tempo entendi, mas hoje eu quero dizer para você que eu conheço alguém cuja grande marca é ser restaurador de sonhos. Aleluia. Eu conheço. Aleluia. E eu tenho certeza que você conhece também. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele olha para você nessa noite. A gente viu uma coisa linda. Isso me alegra muito. E a gente vê quando essa igreja ela tem alguns pontos, sabe? Que são colunas dessa igreja. A família. E a gente vê como um casal. Pessoas simples, mas que se amam, Glória a Deus. se perdoam, estão aí vivenciando, não sei quantos anos de casamento, né? Mas estão lendo a live aí, galera. Então
Porque sonha. Será que eles em algum momento deixaram de sonhar tudo aquilo que Deus projetou e que eles projetaram tudo? Por um momento a gente para, irmão. Mas quando a gente se coloca diante de Deus e diz: Senhor, me perdoe naquilo que eu fiz e que não foi do teu agrado, aí Deus começa a limpar a neblina que está nos nossos olhos e direcionar a gente. É aqui que eu quero que você vá. Lembra hoje de manhã, na contramão, quem foi que respondeu? Foi? Lucas. Foi Lucas, não foi? Você andar na contramão do mundo? Obrigado, professor. Vamos andar na contramão do mundo, gente? Vamos deixar que o nosso sonho se alinhe com a vontade de Deus? Eu quero dizer a você que pode estar tudo ao contrário. Todas as adversidades à tua frente. O texto aqui que nós acabamos de ler conta a história de menino que se tornou homem. Mas em que circunstância, pastor? Uma circunstância de dificuldade, de total perda em tudo. Essa história é muito semelhante, bem próxima da história de Jó. Porque Mefibosete também, ele perdeu tudo. Ele era um príncipe, ele tinha 5 anos. E aí a gente vai entender aqui. Mas quem era esse tal? Ele tinha tudo para sonhar, e sonhar grande, pois era neto do rei de Israel. Olha só, veja onde esse homem chegou, esse jovem chegou, filho do príncipe herdeiro do seu povo, alguém que tinha tudo para ter tudo, e tinha tudo para dar certo. Mas às vezes é necessário acontecer situações para que a graça de Deus superabunde na nossa vida. Aleluia. E o que eu acho bonito na Bíblia é que Deus, ele da mesma forma que ele conta essa história, ele inspira 40 homens, né, 40 pessoas a escrever a Bíblia inspirada por ele, e nada ele oculta. Os defeitos, os pecados. E essa história porque Mefibosete, nesse momento aqui dessa história, ele descobriu que havia se transformado em nada, porque também nada ele possuía. Ele perdeu tudo. E aí vamos à história. Em tenra idade, 5 anos. Tem alguém aqui que tem um filho de 5 anos? 5 anos. Olha como estava o contexto ali naquela época. Aconteceu algo inesperado, inusitado, imponderável. Veja a situação que viveu esse personagem. Até parece que houve um complô de Satanás orquestrando uma situação, trabalhando na vida de Mefibosete, única e exclusivamente para atingi-lo. Aos 5 anos de idade, num só dia, preste atenção, num só dia, viu a sua vida arruinada porque ele perdeu tudo. Num só dia. Porque muitas vezes a situação de dificuldade na nossa vida, ela vai acontecendo paulatinamente. Muitas vezes ela acontece assim, de uma forma esclarecedora, rápida. O que aconteceu na vida dele? Não foi algo assim que foi um mês aconteceu uma coisa, um ano após, não, foi diretamente em um dia só, gente. E agora, o que fazer? Amanheceu o neto do rei, filho do príncipe, herdeiro do trono. No mesmo dia se viu sem o seu avô, sem o seu pai, sem os seus filhos, sem os seus servos que desapareceram. E é aqui, presta bem atenção,
É nesse momento em que ele perde tudo que começa a atuação da graça de Deus. É esse tema que a gente está tratando hoje. Porque Deus levanta uma Ana de leite, a mulher que cuidava de Mefibosete, a mulher que entendia a dimensão do que estava acontecendo, porque tinha algo ali, e ela entendeu que esse algo iria acontecer, e ela tomou uma atitude com Mefibosete. Preste atenção, havia uma crença naquela época, naquele momento. E que crença era essa? Em tempos de monarquia, presta atenção, quando há uma mudança de uma dinastia, mudando de uma dinastia para outra, a crença da época era que aquela dinastia que estava saindo teria que ser toda dizimada para que a próxima dinastia não viesse a ter problema. E a Ana de leite entendeu isso. E o que foi que ela fez? Durante a turbulência, ela pega a criança de 5 anos no braço, sai correndo no meio da rua. E às vezes é necessário acontecer algo para que a dificuldade chegue, para que a graça de Deus superabondo na vida. Glória a Deus. E essa criança com 5 anos cai nos braços da ama e quebra as 2 pernas. E fica aleijado. O homem que era príncipe se vê agora aleijado. A ama pega a graça, pega a criança nos braços e corre fugindo da guerra. E aí a gente pensa naquela. Não vai acontecer mais nada, mas acontece algo estarrecedor. Ele fica paralítico. Mas aí, será que parou aí a dificuldade de Mefibosete? Não, irmão. Ele teve que se esconder. Ele teve que sair da sua terra. A sua parentela já tinha sido destruída praticamente. E ele saiu da cidade natal, a fim de ir morar numa terra longínqua. E aí ele chega numa terra mórbida, sem vida, chamada Lodebar. Que terra é essa, pastor? Que característica negativa tem essa terra? É uma terra, é um lugar sem vício. Vício não é vício, é vício. E o que é vício? É vigor, é vida. Porque onde tem água tem vida. E é uma terra seca, árida, desprovida de beleza, lugar sem atrativos, só para os desprezados. E aí, Lodebar vai para lá. Aí hoje, atualmente aqui, nessa noite, nessa casa, essa história não é só de Mefibosete, é nossa, é minha e é sua. Ela também, ela faz parte das minhas dificuldades, faz parte das suas dificuldades. Porque quando acontece o diagnóstico e o exame que a gente vai fazer e aparece lá uma doença que o médico tem até dificuldade de nos informar, não cai todo o nosso semblante, não cai todos os nossos sonhos. E quando acontece um acidente, do nada a gente está bem aqui, de repente acontece um acidente, morre uma pessoa. Nesse tempo agora de pandemia, quantas famílias a gente perdeu, quantas pessoas jovens, bonitas, idosos, ou se nós não ficamos desesperados, com medo de até ser contraído por essa doença. As coisas chegam. Um ladrão que chega para te roubar e termina atingindo você ou atingindo um familiar seu. Tudo isso são acidentes de percurso, são situações que podem nos colocar também numa situação de dificuldade.
Mefibosete, meu irmão, era um órfão, aleijado, desterrado, ou seja, ele estava fora da sua cidade natal, da sua terra, afastado dos seus, e além de tudo isso, com um nome que significava vergonha ou vexame. Mefibosete. É difícil. Será que esse homem, esse jovem, nasceu apenas para sofrer? Será que não tem aí um pingo da graça de Deus na vida desse jovem? Será que você que está aqui essa noite está pensando, meu Deus, eu também estou passando pelos meus perrengues, pelos meus problemas? Será que eu também não mereço a tua graça? Claro que merece. Aleluia. Traumas. O que é trauma, pastor? Traumas, eles acontecem depois de experiências dolorosas. Ficam marcas. Muitas vezes a gente passa por uma situação que deixa, às vezes, marcas físicas, cicatrizes. Às vezes, um lugar que a gente passa, a gente lembra do que aconteceu. Às vezes, um cheiro, uma imagem, um som, deixa traumas. A gente fica perplexo. Por quê? Porque traumas faz parte da vida. É a tônica da nossa vida. Se a gente não for equilibrado para poder superar, a gente sucumbe. E essa graça que eu estou trazendo hoje para você é para mostrar a você que a sua memória traumática, que às vezes você olhar uma cicatriz que você não tem no corpo e faz lembrar tudo que você viveu, elas não podem superar o entendimento de que você é um ser que vale a pena para Deus. Amém. Esse homem aqui, essa criança, que situação. E eu quero trazer alguns traumas que a gente evidencia na palavra aqui. O primeiro é o trauma físico, da discriminação. Não poderia mais ser um guerreiro, porque um rei, ele tinha que ser uma pessoa atuante em guerra. Ele tinha que estar com a sua equipe de infantaria nos momentos de dificuldade de guerra. Ele não tinha mais nenhuma condição de se defender ou defender um patrício seu numa guerra. Ele não poderia ser um general, um comandante do exército. Ele não poderia ser mais, na verdade, um príncipe. Ele era alguém condenado a ouvir: lá vai Mefibosete, o aleijado dos pés. Às vezes você não precisa estar aleijado, mas muitas vezes você está abatido e aleijado moralmente, porque onde você passa, alguém pode dizer: lá vai fulano, que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Você acha que isso alegra a Deus? Você acha que Deus se alegra em ver alguém falando sobre você? É tempo de refletir. Então, no versículo de 1 a 3, aqui a história está situada na metade do reinado de Davi. Ou seja, já se passaram 20 anos, Mefibosete está com 25 anos. Preste atenção. E aqui eu falei, que uma pergunta foi formulada. Por quê? Porque Davi estava à vontade. Ele estava no momento ali da sociedade, da nação, sem guerras. E aí vem, muitas vezes, coisas boas, lembranças boas. Mas se nós não estamos, quando estamos num bem bom, a gente vem e lembra dos tempos bons, dos amigos e tal. E aí ele lembra. E ele faz uma pergunta. Olha aqui o que ele diz aqui no versículo. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade
para com ele por amor a Jonatas. Queridos, uma das mais belas histórias de amor da Bíblia é o amor entre Davi e Jonatas. Se você olhar a narrativa bíblica, e o texto vai falar aqui, se você voltar aí, 1 Samuel capítulo 20, você vai entender o grau de intimidade e de amor desses dois homens. O pai de um queria matar o outro. Incrível. Mas eles conseguiram vencer essa dificuldade por amor de um ao outro. Olha aqui, o que é que diz aqui? 1 Samuel capítulo 20, a partir do 14. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vindo o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua vida. Davi se lembrou que tinha uma promessa. Ele prometeu a Jonatas que iria livrar, aleluia, a sua família de alguma situação de aniquilamento. A pergunta, ela não era a condição, porque quando ele pergunta que há alguém, ainda resta alguém, ele não pergunta: há alguém com deficiência? Não, ele só faz a pergunta. A pergunta era: há alguém vivo na família de Jonatas? Mas pessoal, meus amados, minha amiga, meu irmão, desde aquela época já existia a intolerância, o preconceito. E Ziba, além de informar que Ziba sabia onde ele estava, ele não perguntou isso, mas Ziba fez questão de informar. Ele é um aleijado, talvez até para depreciar, talvez até, a gente não sabe, a Bíblia não fala, talvez com segundas intenções. A resposta de Ziba veio com a discriminação. Mefibosete, o aleijado. Então, o primeiro trauma é um trauma físico. O segundo trauma é o trauma familiar. Ele perdeu todos os seus filhos, ficou só. O terceiro trauma é o trauma emocional, aqui no versículo 6 a 8. Nós vamos encontrar uma frase muito forte aqui: como o Senhor pode agir com bondade com um cão morto feito. Porque a primeira coisa que veio à cabeça de Mefibosete quando ele soube que o rei Davi mandou buscá-lo foi o medo. A nossa emoção, nosso sentimento, o medo numa condição dessa, qualquer um de nós iria ficar com medo. Porque ele disse: ele tem controle e ele vai me matar. Estou aleijado e ele vai me matar. Mas não sabia ele que a graça de Deus estava sendo formatada para entrar na história dos anais da Bíblia, e hoje a gente está pregando sobre isso. Glória a Deus. Bem, então, a autoimagem também negativa. Ele também se encontrava numa condição de entender que não tinha nenhum valor. E aí, eu quero dizer a você que os dilemas da vida de Mefibosete não param por aqui. Porque veio o quarto trauma, o trauma social. Ele era um príncipe que agora dependia de outros. O que ele fosse fazer, ele ia perder. Então, ele não poderia nem mandar. Ele saiu do palácio para os porões,
rincões da miséria lá em Lodebar. Ele perdeu a mordomia da casa do rei para viver a agonia de uma terra distante e só. Queridos, nós temos aqui a visão de um fardo que virou mendigo. Amém? De um príncipe que se tornou surdo. Aí você pode até perguntar, pastor, ainda há traumas na vida de Mefibosete? Quer dizer que tem mais um trauma. E esse trauma é um trauma que ele traz muito mais dificuldades para qualquer ser humano, que é o trauma espiritual. Quando Davi manda chamar Mefibosete, o primeiro sentimento dele, como eu falei, é o medo da morte. Porque ele também lembra da crença que a ama de leite entendeu e correu com ele, tentando esconder para não ser morto, e aí acontece um acidente. Mas Davi, queridos, ele vem com bondade, misericórdia e a graça de Deus. Amém. Você que está aqui, amanhã não tem trabalho, amanhã é um novo dia, você tem trabalho, mas o que o senhor vai fazer em casa? Não sei se a juventude está estudando, mas eu quero dizer a você que você não se deixe vencer pela incerteza do amanhã, ou pelo desespero do hoje, ou mesmo em função do desencanto de ontem. Eu quero que se passe na cabeça dele. A história sendo passada ali nesse momento em que ele, com medo, só, aleijado, dependente. Quero dizer a você, meu irmão e minha irmã que está aqui, não se deixe vencer pelo medo. Você está com medo por quê? Você está com medo de quê? Deus é com você, varão. Deus é com você, você não está só. O Deus que libera a graça está com as mãos abertas para colocar na sua vida tudo aquilo que você precisa. Amém? Então, a dor física se transforma em bobagem, pois pode ser curada com medicamentos e terapia, mas a dor espiritual não. Então, para onde eu for, para onde você for, vai doer quando é uma dor espiritual. Onde você estiver, se você estiver vivendo uma dor espiritual, um trauma espiritual, onde você estiver, você vai sentir dor. É algo que não se pode medir, é a dor da alma. E aí a pergunta é: qual é a tua dor hoje? Qual é o espinho na carne que você tem hoje? A minha dor é grande. Porque se eu estou sentindo, a tua dor é grande, porque é você que está sentindo. A gente sempre acha que o meu problema é o pior de todos, é o maior de todos. Mas é uma realidade. A dimensão que a gente vive. E muitas vezes, no caso do Mefibosete, só aleijado. Será que tinha naquela nação alguém pior do que ele? Será que tem alguém aqui dentro, ou fora daqui, pior do que você? O Deus da graça está te alcançando hoje. Então, olha, a dor de Mefibosete era imensa, porque era dele. Sabe por quê? Ele se achava um cão morto. Ele se entendia no ápice da imundície. Quando o homem chega num ponto desse,
é o ponto que mais alegra o diabo. O diabo pode derrubar e te dar o melhor. Porque ele sabe que tu és fraco. E onde tu és fraco, ele te dá o melhor. Quando ele te derruba e te vê lá embaixo, ele dá as costas para você. Você não tem vergonha. Esse homem se encontra aqui no estado de vergonha, não porque tinha cometido alguma coisa, mas porque circunstâncias o levaram a estar nessa situação. No extremo da sujeição, ele se encontrava com a alma em frangalhos, derrotado e morto. Agora eu quero dizer a você que os nossos olhos se abram, que os meus olhos e os teus, porque Deus não desistiu de restaurar os sonhos da tua vida, Glória a Deus. assim como não desistiu de restaurar os sonhos da vida de Mefibosete, assim como também não desistiu de restaurar os sonhos da minha vida, apesar de sermos pessoas diferentemente de Mefibosete. Era uma criança de 5 anos, quando tudo em um dia aconteceu. Eu e você podemos estar colocando como conta-gotas. Você vai apertando e vai colocando a dosagem do remédio. Um dia de cada vez, um mês de cada vez, um ano de cada vez. Atitudes que vão nos levar ao momento melhor. Não é isso que você. Abre os olhos. Há uma chave aqui nesse contexto. Há uma chave que nos levará a entender o porquê de tanta graça. Porque em 3 versículos seguidos, alternados, mas em sequência, Davi fala em bondade. Você sabe o que é bondade em hebraico? É Shezed, aquele que é fiel apesar da infidelidade de todos. O que é que nos 3 versículos são? Vou dizer a você, versículo 1, o 3º e o 7º. Vou mostrar a você. Porque sai da boca de Davi a palavra bondade, graça. Olha aqui, Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade. Vamos para o 3º. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade. E o 7º, aleluia. Então disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade. Glória a Deus. Eu quero fazer uma encenação contigo agora. Fica de pé. Porque tu é um cara de força. Vai fazer para o aleluia. Eu sou Mefibosete. Aleluia. Eu estou dentro da minha casa. Ele vai bater, talvez não bate muito diferente. Então diz Mefibosete, o rei Davi, manda me buscar. Oh, glória. Você está dentro da minha casa. E tu vai ser aquele mensageiro que vai levar essa toda aquilo que faz do teu jeito aqui. Eu sou Mefibosete. Abre a porta. Mefibosete, rei Davi, manda o Senhor ir à sua presença. Queridos, é assim mesmo que acontece. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos desespecados, as coisas vêm, a gente tem, mas a gente não sabe que Deus está trabalhando com nós. Ei, não tenha medo de amanhã, segunda-feira. Guarda essa palavra no teu coração, irmão. Amanhã, a graça de Deus vai superabundar na tua vida. A palavra é essa. Davi repete a palavra por 3 vezes. Shezed, você sabe o que significa Shezed? É cegonha.
sua graça. A graça de Deus decorre exclusivamente da natureza do seu ser, do seu próprio ser. É por isso que uma das obras de Deus é o seu propósito. O propósito dele na tua vida é te fazer bem e feliz. Amém? Então, o que é magnífico é que Davi, ele vai sem estipular critérios para ser o agraciador. Ele não estabelece preceitos, ele apenas pergunta: há alguém? E Jesus hoje quer saber desta igreja: há alguém aqui que queira receber na sua vida a graça de Deus? Aleluia. Há alguém aqui que está precisando receber esta graça? Glória a Deus. Essa mesma graça que Deus instituiu no coração de Davi para devolver ao filho do seu melhor amigo tudo que ele tinha perdido. É a mesma dimensão de graça que Deus quer na sua vida. Amém? É por isso, irmão, que a gente lá atrás, no início do culto, a gente leu esse texto aqui. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Que coisa, que texto maravilhoso. Mas é longânimo para comigo e para com você. E não querendo que alguns se percam. Presta atenção nesse texto. Senão